Boa paz do Senhor, dando início a mais uma videoaula. Você que acabou de chegar aqui agora no canal, ainda não é inscrito, aí embaixo tem inscreva. Se você gostar também da nossa videoaula, você dá um joinha aí, curte o vídeo, que vai ajudar muito aqui o nosso canal. Sou Genival Neves, faço parte da EBD aqui na DEC Pinho e quero trazer para vocês como estamos trabalhando nesse semestre, nosso primeiro trimestre do ano 2019. Estamos trabalhando com a lições bíblicas, batalha espiritual. E o nosso tema da nossa segunda aula é falando sobre os anjos. E você, acha que anjo existe? Sim ou não? Para você, anjo é inventação humana ou é real? O que é que você acha? Vamos ver tudo isso aí na nossa videoaula de hoje, após a vinheta. É isso aí, queridos, nós estamos com a nossa segunda videoaula deste ano 2018, com o tema Natureza dos Anjos, a beleza do mundo espiritual. Nossa lição do dia 2 e 13 de janeiro de 2019, o nosso textuário diz: bendizei ao Senhor, anjos, seus magníficos poderes, que cumpris as suas ordens e obedece à voz da sua palavra. Salmos 103, versículo 20. Verdade prática diz: os anjos são seres reais, espirituais, celestiais, a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35, que diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e poluás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti e nascer será chamado Filho de Deus. Querida, nossa videoaula de hoje vai falar sobre a importância dos anjos na trajetória da igreja. Há quanto tempo os anjos estão no nosso meio? Há quanto tempo o anjo está envolvido nas nossas vidas? Na vida da raça humana, há quanto tempo tem que os anjos estão envolvidos? Vamos descobrir nessa videoaula de hoje. Na realidade, os anjos estão aqui desde a fundação do mundo. Os anjos não são eternos como Deus, que sempre existiram, mas os anjos foram criados por Deus e os anjos não morrem. O anjo também não tem corpo físico, pois o anjo só adquiriu corpo físico, visão física para ser vista pelo homem, quando ele tem contato com o mundo dos homens, quando eles vinham fazer a sua função de trazer uma mensagem, uma reflexão, ou transmitir algo de Deus para a humanidade. Então os anjos eram visíveis pelos homens. Observamos que na Bíblia só fala o nome de dois anjos, na realidade, que é Gabriel e Miguel. Vamos descobrir na nossa videoaula de hoje quem era Miguel, quem era Gabriel também. Nós vemos que Gabriel era um anjo mensageiro, cujo qual um dos fatos mais importantes que nos narra é que Miguel veio à terra anunciar a Maria o nascimento do filho dela, que era Jesus Cristo. O anjo que veio avisar a Maria, ele era Miguel. A pergunta era Gabriel. A pergunta é: anjo é para ser adorado? O que é que você acha? O anjo é do céu, veio do céu, mas é para ser adorado. Pois nós vivemos em um tempo que nós temos que entender direito se o anjo é para ele entrar no anjo ou não. Na realidade é para acreditar sim que existe anjo. Por quê? Porque eu acredito que existe anjo. Porque eu ouvi alguém falar? Porque apareceu para alguém? Que o pastor, quando ora, fala que vem 4 anjos na igreja, na nave, distribuindo asa de fogo? Não. Eu acredito que existe anjos pelo seguinte fato: porque a Bíblia fala que existe anjos.
Então, o fato da Bíblia falar é o ponto crucial para que eu acredite que existe anjo. O anjo é criaturas criada por Deus, então o anjo não cria, o anjo foi criado. O anjo é submisso às ordens de Deus e está aí para proteger a igreja. Como a própria palavra de Deus na Escritura fala que Deus acampa o anjo ao redor daqueles que o temem. Então todos aqueles que temem a Deus é rodeado pelo anjo. Assim nos fala a Escritura. Quem são eles? Quem são os anjos? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim, ângelo. A palavra ângelo, que vem do latim, que é a sua tradução do hebraico, que é muito importante, mas vamos trabalhar no teor da aula para você, falando em nosso próprio idioma, no nosso português. O que é que nós devemos destrinchar desse efeito dos anjos? Na Bíblia, o termo Malach, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Pertence à corte de Javé no céu, onde louvam e o servem. Convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi chamado de Malach, ou Yahweh, o embaixador do Senhor. Anjos são embaixadores, são transmissores daquilo que Deus queria enviar para os homens. O nosso segundo ponto, seres celestiais para servir. A natureza dos anjos. Os anjos são criaturas espirituais invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racial. São em grandes multidões no céu. Como criatura, não são autônomos, nem independem, não agem como tal e nunca recebem a adoração. Como criatura, os anjos são como os seres humanos. Como? Que situação justa. O homem é criatura de Deus e os anjos são criaturas de Deus. O anjo não pode receber adoração porque o anjo é criatura e criatura não pode receber adoração. O anjo também não age por conta própria. O anjo não é independente, ele não decide, eu vou invadir tal cidade, vou matar um exército inimigo, ou vou fazer tal coisa, ou vou vir do céu falar para João que João vai virar gago, ou vou falar para Maria que Maria vai ter cabelo. Não, o anjo não é assim. O anjo, ele age por determinação do seu Criador, que é Deus. O ofício do anjo, ele é transmitir o que Deus manda, não fazer o que ele acha. Então esse é o objetivo dos anjos. Um fato importante que nós temos que falar dos anjos também, que para mim é um dos pontos cruciais, é a atuação dos anjos no ministério de Jesus. Observamos que no segundo tópico, no seu terceiro ponto, fala assim: a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, e 6 meses depois o nascimento de João a Maria. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação do deserto, na agonia do Getsêmani e na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. O anjo, ele é muito importante por isso, porque eles participaram do ministério de Jesus desde o anúncio do seu nascimento, como o momento da sua trajetória, da sua tentação e do ponto que ele foi levado ao Getsêmani. Então, o anjo teve sua participação. Porém, a participação importante dos anjos não os torna deuses. Continua sendo criatura. Um dos pontos muito importantes é que se fala... Um ponto muito importante também que nós podemos falar, se fala muito sobre serafins e querubins. Vamos descobrir um pouco sobre serafins e querubins. São outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as outras categorias. O termo serafim significa flamejante, brilhante e refulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Javé. Representam a presença e a grandeza e a majestade divina. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. Eles são representados como criaturas aladas colocadas no propiciatório da arca do concerto. Você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 25, no versículo 18 a seguir. Arcanjo. Esse termo arcanjo significa chefe ou líder dos anjos.
Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, com voz do arcanjo, e o arcanjo Miguel. Quando contendia, os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo, e Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. Observamos que se fala que Gabriel é um anjo mensageiro. E algumas pessoas falam que Miguel é um anjo da categoria guerreira, de guerra. E algumas pessoas qualificam Miguel como se fosse Jesus, ou se fosse igual a Jesus. Na realidade, eu vou dar a você aqui 2 pontos que vai dizer a você a diferença entre Miguel e Jesus. Miguel, coisa simples de entender. Miguel é um anjo e Jesus é Deus. Deu você entender? Que não tem como Miguel ser Jesus, não tem como Jesus ser Miguel. Outro ponto, Miguel é criatura e Jesus é criador. Não tem como você dizer que Jesus e Miguel é da mesma coisa. É por isso que algumas pessoas se confundem e querem adorar anjos, dizer que anjos é para ser adorados. Na realidade, anjo não é para ser nem adorado, nem é para ser servido. Anjo é para servir e para adorar. Os anjos no céu, eles têm uma atividade. No céu, os anjos só adoram. Eles adoram ao Senhor. A categoria dos serafins, por exemplo, dos querubins, eles clamam no alto céu: Santo, Santo é o Senhor do exército, e toda a terra está cheia da sua glória. Já me lembro até, minha filha Eduarda, quando eu tinha 5 anos, ela gostava sempre de repetir esse versículo em hebraico, que era Yahvé, Kadosh, Kadosh, Yahvé de Sabaote, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por isso, queridos, que nós temos que entender. Para que você entenda sobre essa lição da batalha espiritual, você tem que entender cada ponto, cada detalhe de cada coisa e colocar cada coisa no seu devido local. Quem pode ser adorado? Deus. E o que é que os anjos são? Criatura. Os anjos não criam. Os anjos foram criados. Os anjos não é para ser adorado. Os anjos foram feitos para servir. Quando você fala mesmo o termo, o pastor é o anjo da igreja, as pessoas tentam colocá-lo em um destaque e tal, mas na realidade o pastor é o mensageiro da igreja, é o servo. Aproveito aqui e dou até um destaque, pois na igreja do congrego eu tenho um pastor, e o meu pastor ele é um homem muito simples, servo. É alguém que, embora ele tenha uma função eclesiástica acima, mas ele tem o termo anjo muito bem colocado, pois ele está muito mais na posição de servir do que de ser servido. E isso é sinal de que cada um está onde Deus o colocou. Nós estamos aí, irmãos, nós falamos sobre os anjos, falamos sobre os arcanjos, Gabriel. É apenas uma introdução da nossa aula da IBD de domingo, dia 13 de janeiro de 2019, onde nós estudamos aqui, essa videoaula, a nossa lição 2, que tem como título A Natureza dos Anjos e a Beleza do Mundo Espiritual. Se você tem alguma dúvida, ou se você tem alguma pergunta, você coloca aí no comentário. Aproveita e compartilha esse vídeo aí para seus alunos também e tira suas dúvidas. A nossa conclusão é: a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos, e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que a nós o Criador deu a capacidade reprodutiva. Para tal, quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Os anjos não se reproduzem, ou seja, a diferença do homem é que o homem pode reproduzir. No céu não se casa e nem se dá em casamento. Aí vocês se perguntam: irmão, eu amo tanto minha esposa, quando fomos arrebatados, como será no céu? Seremos maridos, seremos mulher? Queridos, a Bíblia fala que no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Mas em vez de eu ou você se preocupar de como vai ser para o céu, vamos se preocupar de chegar lá primeiro. A paz do Senhor. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.